Olá, boa tarde para você. A gente abre essa edição com uma operação da Polícia Civil que desarticulou uma quadrilha especializada em furtar combustíveis de dutos da Transpetro. A Mariana Robert está ao vivo, traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Mariana. Qual que é o prejuízo calculado até agora com esse furto nos dutos? Olha, o prejuízo é muito, viu, André? Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A Polícia Civil de Ribeirão Preto, com apoio do GOI, deflagrou na manhã de hoje essa operação que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que é especializada em furto de petróleo através de dutos da Transpetro. Essa organização, ela é bem estruturada, com divisão de tarefas e, de fato, agia como uma empresa do crime organizado. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em pelo menos 3 estados, incluindo São Paulo. O prejuízo deixado à Transpetro, André, já ultrapassa a casa de 5 milhões de reais. Quem traz mais detalhes não só da operação denominada Sangria, mas também do modus operandi dessa quadrilha, é o delegado responsável pelo caso, doutor André Baldock. Vamos acompanhar. Primeira coisa que nós tivemos que fazer é entender como é que funciona esse tipo de crime, né? É um crime bem específico, em que a vítima Transpetro, ela é responsável pelo transporte, pelo abastecimento de todo o Brasil, né, de combustível. Então, a Transpetro faz isso através de dutos subterrâneos. E aqui na nossa região, especificadamente, há um duto denominado duto Osbra, que sai de Paulínia e vai até Brasília. E ele passa aqui na nossa região, margeando a rodovia Anhanguera. Com base nisso, em agosto de 2025, nós recepcionamos uma ocorrência ocorrida na cidade de Cravinhos, ali quase no limite com Ribeirão Preto, em que indivíduos haviam acessado esse duto, né, eles cavam, acessam o duto, soldam um registro, aí encostam caminhões e, através de mangueiras, eles abastecem esses caminhões com a pressão do duto. Recepcionando essa ocorrência, veio aqui para a DIC de Ribeirão Preto, tendo em vista a especialidade desse delito e a complexidade nas investigações, nós conseguimos identificar alguns autores que realizaram aí esse crime, e a partir disso nós identificamos que esses mesmos autores, 10 dias antes, eles efetuaram um roubo na cidade de Araporã, Minas Gerais. E também cerca de 10, 12 dias após o furto de Cravinhos, eles realizaram também um furto na cidade de Gameleira, em Goiás. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos estados, além de 9 mandados de prisão. O resultado é de 7 pessoas detidas e outras 2 seguem foragidas. Aqui em Ribeirão Preto, 2 pessoas foram presas nesta manhã. Eles são acusados de integrar o núcleo de transporte dessa quadrilha. Um deles seria um motorista de um dos veículos, inclusive tem uma frota de veículos, e 3 desses caminhões utilizados teriam participado de furtos de petróleos de dutos da Transpetro, e o outro também teria entrado na quadrilha através desse núcleo de transporte, mas já estava há tanto tempo na empresa que exercia outras atividades dentro da organização criminosa. Vamos novamente ouvir o delegado. Aqui em Ribeirão Preto, especificadamente, foram 2 indivíduos presos. Um deles é um motorista, na verdade ele é proprietário de uma frota de caminhões. Nós identificamos que dessa frota de caminhões, 3 caminhões deles estiveram ligados nesses 3 furtos. O outro indivíduo, ele também é motorista, né? Ele não mais atua nessa forma, ele subiu um pouco, digamos assim, essa escala aí, e ele atua juntamente ali na trepanação dos dutos, né? É importante que se diga que hoje nós não cumprimos apenas mandados de busca e de prisão em decorrência desses autores direto. Mas é importante que se diga que hoje foram presos 2 pessoas além desses, né? Um na cidade de Monte Alegre, em Minas Gerais. É um funcionário da empresa vítima, na verdade é um terceirizado, ele servia para passar informações privilegiadas, não só informações privilegiadas, como também alertar aqueles que estavam fazendo a trepanação de que houve aviso de despressurização do duto. E também nós prendemos um empresário na cidade de Campinas, ele é proprietário de uma empresa de Paulínia, uma empresa de distribuidora de combustível, e nós conseguimos demonstrar que esse proprietário, né, que essa empresa adquiriu esses combustíveis subtraídos,
E também conseguimos identificar aonde, qual foi a empresa, uma empresa de Jardinópolis, que foi o destino final desse combustível. No dia 23 de outubro do ano passado, para ser mais precisa, em uma quinta-feira, nós noticiamos aqui no Jornal da Clube um vazamento de petróleo nas margens de Sales Oliveira, ali naquela região, resultado de uma tentativa de furto de petróleo através de um duto da Transpetro. Os criminosos só não conseguiram concluir a ação, André, porque é um trabalho um pouquinho delicado, você precisa conhecer de fato, saber o que fazer para conseguir furtar esse petróleo. Isso porque os dutos, eles são subterrâneos, ficam embaixo da terra. Para você conseguir tirar esse petróleo dos dutos, você precisa soldar um registro. O registro, então, ele é soldado, você conecta uma mangueira e essa mangueira faz a transferência do petróleo do duto para o caminhão e aí sim eles furtam esse petróleo. Acontece que em Sales Oliveira, no dia 23 de outubro, os criminosos, na hora de soldar, tiveram um probleminha. Por quê? É um processo delicado. Se você solda demais, acaba tendo uma explosão no duto em questão. Agora, se você solda de menos, na hora que você conecta a mangueira no registro, infelizmente, esse registro ele não suporta a força do petróleo e aí acaba jorrando o combustível por metros e metros de altura, como aconteceu em Sales Oliveira. Hoje, durante a entrevista com o delegado, eu questionei uma possível ligação entre esse caso e essa quadrilha. E é justamente sobre isso que a gente acompanha agora. Foi até um furto que chamou bastante atenção, porque os autores deixaram o registro aberto, né, e ficou vazando um bom tempo o combustível, e aí entra aquilo que eu falei, que é a questão dos danos ambientais. Na verdade, nós já estávamos em investigação quando esse delito ocorreu, tá? Já havia ocorrido o delito de Cravinhos. Nós já havíamos identificado eles como autores do delito que havia ocorrido em Minas e em Goiás, e nós diligenciamos nesse sentido. A princípio, nós não conseguimos linkar essa organização criminosa com o furto ali ocorrido. No entanto, há muitos indícios que sejam sim eles, né? Por isso que eu não cravei aqui que sejam, mas há indícios. Por quê? A forma com que foi feito, o material utilizado é parecido, o modus operandi. Nós estamos aprofundando essa questão, até, se for o caso, para que a gente consiga também fazê-los responsabilizar por esse crime aí. Importante também que, a partir de hoje, com a deflagração dessa operação, nós vamos compartilhar as provas produzidas nesse inquérito policial, tanto com a cidade de Araporã, Minas Gerais, quanto com a cidade de Gameleira, em Goiás, né, com as respectivas polícias civis, para que lá também, nessas cidades, eles sejam responsabilizados pelos furtos ali cometidos. Como o próprio delegado disse, as investigações elas continuam. Ainda existem outros pontos para serem analisados e investigados. O caso de Cravinhos e o caso de Sales Oliveira foram registrados aqui na macro-região e agora é claro que a polícia segue investigando para tentar identificar se há ou não a ligação com essa quadrilha. Os mandados de busca e apreensão também foram realizados, celulares, computadores, notebooks foram detidos. Agora, provavelmente, haverá quebra de sigilo para que a polícia possa identificar mais integrantes, mais vertentes dessa organização criminosa. Por isso, as investigações continuam e a gente, André, segue acompanhando todo o processo desse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Mariana Robert, com informações, então, desta operação, dessa quadrilha que mirava aí os dutos da Transpetro. Obrigado, viu, Mariana?